Transição de governo movimenta outros partidos. PT formaliza convite para integrar MDB e PSD e Alckmin anuncia Simone Tebet para assumir área de desenvolvimento social. Ex-ministro Sérgio Sá Leitão vai comandar a Lidicultura e Nilson Leitão poderá ocupar o Ministério da Agricultura. Manifestações contra o resultado das eleições continuam e presidente do PT é hostilizada e ameaçada por militante bolsonarista. E presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebe procuradores estaduais para tratar sobre bloqueios em rodovias. O RB Notícias está no ar. O Partido dos Trabalhadores, através de sua presidente Gleisi Hoffmann, oficializou um convite para que o Movimento Democrático Brasileiro e o Partido Social Democrático integrem a equipe de transição do governo federal. O mandatário da sigla MDBista, Baleia Rossi, participou de um pronunciamento com a líder petista e ressaltou que não há um alinhamento automático e que, por isso, a decisão será levada aos líderes partidários. Um diálogo sobre a questão da transição e a possível participação do MDB para que possa colaborar principalmente com assuntos que sejam relevantes e desafiadores para o próximo governo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reafirmou o convite ao partido e falou da importância para o futuro do país. Vim aqui fazer um convite formal ao MDB para que integre conosco, já tinha feito esse convite informalmente, mas vim formalizar, para que integre conosco o processo de transição. Nós achamos muito importante ter os partidos formalmente, institucionalmente, nesse processo. Hoje nós já vamos apresentar com certeza, a partir de amanhã, a formalização, o nome de 10 partidos políticos que estão conosco, que estiveram durante o processo eleitoral, no primeiro turno, também no segundo turno, incluindo o PDT. E nós gostaríamos muito que o MDB participasse desse conselho político do governo de transição. Para a gente já discutir as questões programáticas, o que vem pela frente, as dificuldades que nós estamos que podemos ter, enfim, isso sem prejuízo de indicação também de técnicos e de pessoas que possam nos ajudar no processo dos grupos de trabalho da transição. Nós teríamos 32 grupos de trabalho, se eu não me engano, em que a gente tem que fazer um diagnóstico do governo e é muito importante que os partidos políticos que estiveram com a gente, estão com a gente nessa caminhada, participem desde já, né? Vamos ter que tomar medidas de início de governo e isso é importante estar integrado. Então, vim formalizar esse convite ao deputado Baleia, que é presidente do MDB. Ele ficou de conversar com o partido, mas senti grande disposição de nós caminharmos juntos, né, Baleia? Hoffmann minimizou ainda uma possível falta de espaço a novos integrantes. O que o presidente Lula deixou claro é que quem participar da transição necessariamente não será ministro. Entendeu? Que as pessoas não mantenham expectativa, que governo de transição é uma coisa, a composição de ministério é outra, e isso ainda está na cabeça dele e não abriu com ninguém. No segundo turno, o MDB liberou seus diretores estaduais para que os líderes optassem em apoiar o candidato petista à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ou o então nome que buscava a reeleição, Jair Bolsonaro. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou que a senadora Simone Tebet vai colaborar com a equipe de transição de governo que vai cuidar da área de desenvolvimento social. Geraldo Alckmin é o coordenador da transição do governo de Jair Bolsonaro para o do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e fez o anúncio após o encontro com Tebet em Brasília. Na eleição, Tebet foi candidata à presidência da República e ficou em terceiro lugar. No segundo turno, anunciou apoio a Lula contra Bolsonaro e participou ativamente da campanha do petista. Para o vice-presidente eleito, existem 2 desafios no país: a economia e o social, que se complementam. Para ele, é preciso ter uma agenda de eficiência econômica e de competitividade. E, do outro lado, uma rede de proteção social que é extremamente importante. A manifestação de Alckmin antecipa o anúncio do MDB de integrar a equipe de transição para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai se iniciar no próximo ano.
Isso porque, minutos antes da fala de Geraldo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o mandatário do MDB, Baleia Rossi, se encontraram para que a formalização de um convite petista aos MDBistas acontecesse. A indicação de Simone Tebet para a área de desenvolvimento social é o assunto do comentarista Ney Gonçalves Dias, que especifica cada uma das áreas em que são divididas o governo. Fala, Ney. Simone Tebet ainda não tem ministério, mas foi a primeira indicada para coordenar uma das áreas mais importantes do governo de transição. Nesta manhã, o coordenador-geral do governo de transição, Geraldo Alckmin, na companhia de Simone Tebet, anunciou a sua indicação para a área de desenvolvimento social. Eu explico. O governo de transição, formado pelo PT e pelos partidos aliados, outros que estão sendo agregados agora, possivelmente o MDB, mas já o PSD, é dividido em duas áreas, a área social e a área econômica. Segundo, Simone Tebet foi indicada, foi consultada sobre a possibilidade de assumir, em função da sua tradição no Mato Grosso do Sul, no Ministério da Agricultura, mas ela disse que não queria, isso estabeleceria uma certa rivalidade com a ex-Tereza Cristina, e ela não. Depois agora ela está sendo cogitada para o Ministério da Educação, mas também talvez não seja a área adequada. O que seria adequado agora, segundo os seus aliados, seria o Ministério da Cidadania. Esse ministério vai mudar de nome e vai mudar de escopo. Este é o ministério que coordena a distribuição do Auxílio Brasil, que voltará a ser Bolsa Família. Ontem ficou clara a pressão de uma ala importante do PT, aquela área que ficou com Lula mesmo na prisão em todos os momentos, para que Fernando Haddad seja uma espécie de Palocci do novo governo e assuma o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Mas acontece o seguinte, esse ministério tem tantos problemas ligados não só a essa área importante do governo de transição, da administração do país, como de relações políticas com o Congresso Nacional. Haddad teve uma participação importante não só no passado, mas agora arranjando votos para Lula aqui em São Paulo, aumentando a sua votação aqui, que no momento decisivo da eleição. Mas a educação, Haddad não quer voltar, mas ele é o coordenador para indicar ao presidente possíveis nomes que o presidente vai indicar. Os aliados de Fernando Haddad aceitam que, se ele não for para o Ministério da Economia, que ele vá para o Ministério do Planejamento. O ministro Sérgio Sá Leitão vai comandar o Lide Cultura, uma entidade criada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. O ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, assumirá a presidência do Lide Cultura, entidade fundada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. O ministro do governo de Michel Temer, Leitão, é atualmente secretário estadual da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Reunindo 3.800 empresários em 16 países, o Lide vem se estruturando desde que Dória voltou a se dedicar ao grupo, após a passagem pelo governo de São Paulo e a tentativa frustrada de se candidatar à presidência da República. No início de outubro, o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, foi anunciado como presidente do braço do grupo voltado à área. O deputado matogrossense Nilson Leitão é cotado para assumir o Ministério da Agricultura. Sua proximidade com Geraldo Alckmin poderia funcionar como aceno ao PSDB no Congresso. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O nome do ex-deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, que liderou as bancadas ruralista e tucana na Câmara, passou a ser discutido entre membros da equipe de transição da chapa Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin para ocupar o posto de ministro da Agricultura. Leitão é próximo de Alckmin há anos e membros do governo eleito afirmam que a escolha pelo tucano agradaria ao setor agropecuário. Além de ter sido presidente da Frente Parlamentar Agropecuária em 2017, ele atualmente comanda o Instituto Pensar Agro e continua a ser uma liderança do grupo. A escolha por Leitão também poderia ajudar a atrair o PSDB para a base do novo governo,
acreditam os aliados de Lula e Alckmin. Simone Tebet, do MDB, Nery Geller, do PP e Carlos Fávaro, do PSD, são outros 3 nomes cotados para a pasta, mas eles têm sofrido com críticas internas e também do agro nos últimos dias. A senadora MDBista é vista como uma parlamentar que fez sua carreira distante das entidades de classe do agronegócio. Geller, por sua vez, fica para trás na fila por já ter sido ministro. E Lula tem dito que não repetirá escolhas. A dificuldade para indicar Fávaro vem do fato de que sua vice, Margarete Busetti, é bolsonarista. E então a indicação do senador para o ministério enfraquecerá a base do presidente eleito no Senado. A seguir, presidente do PT é hostilizada e ameaçada por militante bolsonarista. E presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebe procuradores estaduais para tratar sobre bloqueios em rodovias. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.